Você aí que está sintonizado aqui com a gente na Rádio Piquete, seja bem-vindo a mais um episódio. Aqui a gente faz uma crítica do jornalismo político. Como sempre, estou aqui acompanhado com meus camaradas. Ao meu lado, Hércio Sena. Olá, Vitor Enzo. Olá, Zé. Olá, ouvinte. Olá, espectador. E à minha esquerda, meu camarada José Milton. Eu quero saudar os companheiros de podcast, Hércio Sena e Vitor Enzo, e todo mundo que nos acompanha. No primeiro bloco, a gente vai falar sobre as eleições da Argentina, um tema muito pertinente e atual. E no segundo bloco, a gente vai abordar a relação da mídia, como a mídia está tratando os casos das milícias que estão acontecendo no Rio de Janeiro. Então, Hércio, explica pra gente um pouquinho melhor, contextualiza pra gente como funcionam as eleições na Argentina, como são as dinâmicas, as particularidades. Esse foi um tema, inclusive, muito explorado pela mídia. As eleições na Argentina, elas são antecedidas pelo PASO, que são as primárias abertas, simultâneas e obrigatórias. Neste ano, essas primárias aconteceram no dia 13 de agosto. Qual que é a função dessas primárias? Elas existem há pouco tempo, desde 2011, e elas funcionam como uma espécie de um termômetro da eleição presidencial. Elas acontecem, uma eleição normal, onde todos os eleitores são convocados a comparecer. Ele vai escolher ali as cédulas de cada partido, vai ter cédulas de todos os partidos, e ele vai escolher a cédula do grupo da sua predileção. O eleitor, então, vai, ao escolher os candidatos de um determinado partido, o candidato de um determinado partido, ele vai, então, esse resultado vai ser apurado e só vão poder concorrer às eleições da Argentina no primeiro turno aqueles candidatos que obtiverem, no mínimo, 1,5% dos votos. Só aí que eles vão se tornar elegíveis. Então, acontece que muitos partidos pequenos, os chamados partidos nanicos, eles ficam de fora porque, geralmente, nessas primárias, eles não passam para outra fase, que é a do primeiro turno. E aí, chega no primeiro turno, você tem uma eleição que ocorre geralmente 2 meses depois das primárias, e nem sempre, curiosamente, na Argentina, nem sempre quem ganha as primárias leva a eleição no primeiro turno. Então, o Milei, por exemplo, ele saiu vitorioso nas eleições primárias e foi segundo colocado nas eleições do primeiro turno, que aconteceram exatamente 2 meses depois. E assim, você poderia explicar para a gente também o que está em jogo nessas eleições? Quais são os lados políticos dos candidatos à presidência da Argentina? Bom, a disputa, ela se deu no primeiro turno entre 3 candidaturas mais fortes, Mas no segundo turno ficou o Javier Milei e o Sérgio Massa, O Javier Milei é um político de extrema direita, muito identificado com propostas de praticamente destruição do Estado argentino. Ele pretende privatizar praticamente todos os serviços que são ofertados no Estado argentino, e tem um discurso também muito parecido com aquilo que foi a campanha do candidato Bolsonaro no Brasil. E ele se apresenta como um político, embora ele tenha aquilo que o capitalismo e o neoliberalismo têm de mais atrasado, que é retirar e transferir do Estado todos os potenciais negócios para a iniciativa privada, as responsabilidades para a iniciativa privada explorar. Ele se apresenta como um outsider, como uma figura que é revolucionária, como um contestador, o que na realidade é uma grande demagogia, E de um outro lado você tem a candidatura do Sérgio Massa, que é um peronista, identificado aí principalmente com o atual presidente da Argentina, o Fernandes,
E, ao mesmo tempo, ele vai cumprir um papel de ser uma figura, assim como também a gente poderia dizer que o Lula foi no Brasil, não apenas um candidato da esquerda, mas de um setor democrático que também teme uma eleição como a do Milei, que está se alinhando com ele e tentando forçar os compromissos dele mais num campo democrático, num campo mais centrista, né? A própria candidata que ficou em terceiro lugar, a Patrícia Bullrich, né? Ela é uma ex-ministra do Maurício Macri, que é o antigo presidente da Argentina, e ela já declarou apoio ao Milei. Mas os eleitores dela, que são da centro-direita, são conservadores, também estão sendo disputados. Não é porque ela aderiu à candidatura do Milei que os eleitores também aderirão. Então, haverá aí uma disputa, tanto do Milei quanto do Sérgio Massa, por esse voto da centro-direita. Então, é possível que qualquer um dos dois governos façam compromissos reais com esse eleitorado para que eles tenham uma vitória no processo eleitoral. Em linhas gerais, é isso que estaria em jogo nas eleições da Argentina. Perfeito. A trajetória do Milei, então, ela é um pouco parecida com o que foi o Bolsonaro em 2018, né? Essa personificação, essa persona que se vende como alguém apolítico, fora da política, um outsider, uma alternativa, só que ele já é político há um tempinho já. É quase a mesma trajetória, né? Ele é o discurso é muito parecido. É um deputado que se tornou conhecido nos últimos anos, mas, e tanto há uma certa leitura afim, tanto que o próprio Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Bolsonaro, esteve lá no domingo, no dia das eleições, manifestando, né, o seu apoio à candidatura do Milei. E a expectativa é que ele tivesse uma vitória significativa, uma vez que ele vinha liderando as pesquisas que se avizinharam ao processo eleitoral e, para grande surpresa dos institutos de pesquisa e dos analistas, o Sérgio Massa ficou na frente. Não é isso, Zé? É isso mesmo. Dos 9 institutos de pesquisa, apenas um dava a vitória do Massa, a si mesmo por uma margem pequena. Portanto, foi uma grande surpresa essa virada de última hora. Não que os institutos não tivessem captando aqueles momentos da realização das pesquisas, mas esse processo eleitoral é um processo dinâmico, né? Inclusive, o Massa ainda teve uma ajudazinha do filho do Bolsonaro, que foi lá defender armas e foi cortado na hora pela apresentadora, né? Dois aspectos que chamam atenção nisso, né? Que o Sérgio Massa era o ministro das Finanças da Argentina. E nós temos na Argentina, nesse momento, uma inflação anual beirando a quase 140%, 138%, salvo engano, o último número, né? E ainda assim, ele sai, né? Embora ele tenha ocupado esse cargo depois de uma crise, né? Que teve entre o presidente e a vice-presidente argentina, e aí ele foi escolhido para ocupar esse lugar, ficou praticamente um ano nessa função, mas ainda assim ele também é corresponsável, né, pela gestão de uma economia, de um governo que nesse momento é muito mal avaliado, e ainda assim ele consegue vencer as eleições. E me chama a atenção, Zé, o que você fala aí das pesquisas, porque as primárias também aconteceram 2 meses antes e deram um resultado diferente. Então, não é somente o problema técnico de uma pesquisa. A opinião e a oscilação da posição do eleitor, ela também pode acontecer nesse processo. 2 meses antes, a vitória era do Milei, 2 meses depois,
a vitória era do candidato Massa. E como que está a cobertura da mídia comercial do Brasil sobre as eleições da Argentina? Eu observei, né, tem 3 características aqui que eu destaquei nessa cobertura, que me deixou assim diferente. A gente tem sempre um olhar crítico para a cobertura da imprensa comercial, mas eu observei uma cobertura, digamos assim, mais técnica e informativa das eleições na Argentina, né? Eu diria que foi uma cobertura factual, mas comprometida com os acontecimentos. É claro que a mídia, ela também tem suas escolhas, já tem o seu enquadramento, o seu modo de colocar a perspectiva dos interesses que ela representa, o interesse do setor financeiro, dos grandes empresários, né? E a imprensa brasileira lê a Argentina, essa imprensa comercial, a partir dessa ótica. O que nós observamos é que o Globo, por exemplo, né, se a gente fosse pegar aqui o conjunto da cobertura, eu destacaria, então, 3 aspectos, né? Os jornais conduzem uma cobertura informativa balizado no julgamento dos candidatos. O Milei, ele é apresentado como a versão argentina do bolsonarismo brasileiro, né? O cenário de imprevisibilidade, de falta de controle, do próprio temor que a população tem por uma figura como ele, como foi o Bolsonaro no Brasil, faz com que os jornais, pelo menos eu não consegui observar nenhum deles fazendo uma cobertura pró-Javier Milei, né? Eu acho que, nesse sentido, eles estão um pouco escaldados com o que foi a experiência do Bolsonaro no Brasil e não me pareceu que esse é um rumo que eles apontariam para a América Latina, ainda mais com as ameaças que ele faz de retaliação, de rompimento com o Brasil, de rompimento com a China. Bom, eles entendem que talvez isso não deva ser um bom negócio. A Patrícia Bullrich, ela é uma alternativa de um programa neoliberal, assim que ela foi tratada, mas ela não encontra respaldo nesses jornais nesse momento, até porque ela também se aliou ao Milei. Ela e o antigo presidente da Argentina. E o Sérgio Massa, embora na minha leitura, os jornais entendem que ele seria um mal menor, talvez um pouco parecido com o que foi o final da eleição presidencial brasileira, um ano atrás, né? A gente observou isso. Mas ele é aquele apoio, assim, não chegaria nem a ser um apoio, mas é uma descrição cheia de reservas. Então, eles vão apontar que ele é um peronista, muito ligado aos sindicatos, a base de trabalhadores que o apoia, ela é contra as reformas neoliberais, contra as reformas trabalhistas, que são, vamos dizer, a bandeira principal desses jornais, essas reformas neoliberais. E eles vão, pejorativamente, chamá-lo de populista. A Miriam Leitão, do Globo, inclusive, numa das falas, ela vai dizer: mas nós estamos falando do populismo de quem? Do Milei ou do Sérgio Massa, que é um peronista e populista? Ou seja, também aquele enquadramento que a mídia chegou a propor aqui, de que você tem 2 opostos numa situação em que não cabe você ler como posições uma candidatura como a do Milei e do Sérgio Massa. Semelhantes. Essa mídia ainda faz essas ressalvas, né? Apontando num futuro, quem sabe, aí, uma visão mais crítica de um eventual governo do Massa. O Estadão já chama atenção de cara para uma pesquisa, onde eles mostram que há uma ligeira vantagem para o Massa. Não, para o Massa não, para o Milei. Né? É como, deixa eu ver o número exato aqui que eu falaria com vocês. Na primeira pesquisa que foi feita depois do segundo turno, o Milei aparece com 50,7% e o Massa com 49,3%. Muito acirrado. Muito acirrado. Zé, parece que nós vamos ter na Argentina uma eleição com resultado bastante parecido com o que nós tivemos no Brasil. Você não acha?
Eu acredito que sim, viu? A diferença não deve ser a do primeiro turno, não. Ela deve diminuir. O Massa deve ganhar, mas com uma diferença menor. Nesse momento, na pesquisa que o Estadão traz, o Milei está na frente, com 50,7 contra 49,3 do Massa, né? E, obviamente, também o Estadão vai criticar muito essa perspectiva que eles vão chamar de clientelista do peronismo. E tem uma coisa aqui que me chamou a atenção. O Estadão vai falar que esta eleição foi a que teve menor participação desde a redemocratização na Argentina, com 74% dos eleitores comparecendo à urna. E a Folha vai trazer a mesma informação, porém apresentando o número de 77,7% dos eleitores, né? Eles não entraram num acordo aí em relação a isso. Mas, em linhas gerais, eu acho que é esse o apontamento que a gente viu e a síntese que a gente pode fazer, a grosso modo, do que tem sido essa cobertura da mídia brasileira sobre as eleições argentinas. E com um impacto muito grande de notícias ali exatamente em torno do segundo turno das eleições. E eu creio que o dia 19 de novembro, quando vai se dar de fato o round final dessa eleição, nós devemos ter uma enxurrada de notícias aí da mídia trazendo as perspectivas dessa relação com o nosso segundo principal parceiro comercial, que é a Argentina. Com certeza. Perfeito, Écio. E com isso, a gente encerra o nosso primeiro bloco. E dando início ao nosso segundo bloco, eu dou a palavra ao nosso camarada José Milton, que vai explicar um pouco melhor para a gente os ataques das milícias no Rio de Janeiro que vêm ocorrendo recentemente. Antes da gente contextualizar o atual momento, seria importante um breve histórico do surgimento desses grupos, tanto dos grupos de extermínio, né, quanto dos grupos do tráfico, cujo principal é o Comando Vermelho. Né? As milícias têm a sua origem remota nesses grupos de extermínio criados ainda durante a ditadura empresarial militar. Tem o Esquadrão da Morte, tem o Escuderie Lecoq, Homens de Ouro, Mão Branca, em grande parte formados por torturadores que no final da ditadura estavam desempregados, porque a tortura tinha sido, se não extinta, reduzida. Então, nós temos aí a origem remota das milícias nesses grupos de extermínio. Já o Comando Vermelho, que é o principal grupo, né, que concorre com as milícias, embora atualmente não há muita diferença, o Comando Vermelho é criado no presídio de Ilha Grande em 1979, onde estavam presos políticos como Fernando Gabeira, como Franco Martins. E os presos, que eram geralmente assaltantes de banco, eles começaram a observar como que os presos políticos se organizavam, como que eles se solidarizavam, como que tudo que eles recebiam era compartilhado. E com esse aprendizado, eles criaram, né, a Falange Vermelha, que depois mudou de nome para Comando Vermelho. Então, as milícias e esses outros grupos têm um controle de 57%. Não, tem um controle de uma boa parte do Rio de Janeiro, sendo que as milícias desses locais controlados dominam 57%. E qual a principal atividade que, originariamente, as milícias, porque hoje os demais grupos não têm um comportamento diferente, era vender proteção, depois vender gatunete, vender gás, vender energia elétrica, cobrar das vans, dos vendedores de bala, dos vendedores de água de coco na praia, enfim, é um sistema de arrecadação. Mas agora não tem muita diferença, porque as milícias também entraram para o tráfico e o tráfico entrou para essa
a arrecadação ilegal. E você poderia explicar um pouquinho melhor para nós também qual que é a influência das milícias nas políticas públicas do Rio de Janeiro? Assim como eu disse que há uma aproximação entre as milícias e os demais grupos, o mais forte dele, o Comando Vermelho, há também contradições. Assim como há contradições entre a política pública do Rio de Janeiro e esses grupos todos. Mas há também uma espécie de aliança implícita. Os dois últimos governadores tiveram uma grande votação nas áreas dominadas pelo tráfico e pelas milícias. E a gente tem que levar em conta que o atual secretário da Polícia Civil do Rio de Janeiro foi indicado por um deputado miliciano. Então, há uma junção contraditória, muitas vezes, né? Há conflitos, como houve o conflito quando foi assassinado Faustão, que era um dos chefes das milícias, mas há também alianças. Então, a gente pode dizer que, durante um tempo, o tráfico e a milícia eles disputavam espaço, seja esse espaço geográfico mesmo ou um espaço político, e agora a tendência é que eles façam essas alianças porque tem benefícios para os dois lados. Não, continuam disputando, mas agora não há uma distinção, uma diferenciação entre as atividades de um grupo e de outro. Ô Zé, mas me chama a atenção aí, né, nessa sua apresentação, também o aspecto, né, de que a milícia ela está presente também no Estado. Ela tem deputados, tem vereadores, tem até senador da República, enfim, já teve até presidente. Então, na realidade, assim, é curioso como que o governador do Rio, que também está sujeito à composição com essa milícia, vai ter autoridade para combater essa milícia. E isto no tratamento da imprensa, essa questão aparece. Né? Por exemplo, o jornal que mais aprofundou nessa questão das milícias foi o Estadão. O Estadão, por exemplo, no dia 13, coloca como, isso anteriormente, milícias aumentam quase 400% em 16 anos. Né? Depois o Estadão ainda, o Rio de Joelhos. Milícias já dominam 57% do território do Rio. Milícias do Rio mantêm parceria com polícia, facções e igrejas pentecostais. Isso tudo Estadão. A Veja destoa um pouco, porque logo em seguida a ação das milícias queimando os ônibus, 35 ônibus e um trem, por exemplo, a Veja vai dizer: de Lula a Castro, fracasso político contra o crime organizado. E vem como subtítulo: o Rio é vitrina cosmopolita do avanço do crime organizado no país governado por Lula e no estado liderado por Castro, tentando responsabilizar também o governo Lula pelas ações das milícias. Perfeito. E assim, a gente estava comentando, né? O Wes puxou esse assunto sobre a influência da milícia dentro do Estado, que a gente tem deputados, senadores, e a gente teve até um presidente, né, o Bolsonaro. E como que funcionou essa dinâmica das milícias, principalmente no Rio de Janeiro, depois da presidência do Bolsonaro? Elas ficaram mais poderosas? Sim. Quando o Estadão afirma, né, que houve um crescimento de 400% das milícias em 16 anos, na mesma matéria, eles dizem que esse crescimento se potencializou durante o governo Bolsonaro. As milícias se expandiram pela Baixada Fluminense, foram lá para Caxias, para Seropédica, e tem uma predominância, uma hegemonia na zona oeste do Rio, que abarca quase 1/3 do território do Rio de Janeiro. É muita gente sob o controle e a exploração da milícia, né? Muita gente. E agora, com quase um ano aí, com 11 meses, né, de governo Lula,
que supostamente é a oposição ao Bolsonaro, como que está a dinâmica das milícias? Ele está fazendo algum tipo de enfrentamento para mitigar os danos da milícia, para reduzir? Como que está a questão das políticas públicas agora no governo Lula? As políticas públicas estão sendo discutidas, né, e não estão ainda definidas. Mas, de qualquer forma, o governo Lula não pretende ir para o confronto, entrar nas comunidades, participar daqueles massacres, não. O governo vai trabalhar com aquilo que é a atribuição do governo federal. A Polícia Federal vai policiar as estradas e os viadutos que fazem parte das estradas, a Aeronáutica vai policiar os aeroportos e a Marinha os portos. Então, parece, e além do mais, a Polícia Federal vai entrar com o seu trabalho de inteligência. Parece-me que a Polícia Rodoviária Federal não mais vai ser utilizada em massacres como foram utilizados durante o governo Bolsonaro. Então está assim, está mais ou menos dividido. O governo do Estado promete continuar com a repressão violenta, né? Aquele negócio do bandido bom é bandido direto, morto, né? O tiro na cabecinha que caracterizava, né, o governo Witzel e que não foi modificado no governo Castro. E que não foi nada eficiente, né? Essa política violenta de enfrentamento, de invasão das favelas, acabou... Não, pelo contrário. Todo local, né, onde houve esse enfrentamento, a ação dos grupos armados aumentou. Sim. A qualidade da... Você mencionou aí, né, algumas nuances dessa cobertura, o importante papel, né, que o Estadão teve nessa cobertura, mas eu gostaria, assim, qual a avaliação que você faz da qualidade dessa cobertura, né? Você já ressaltou o papel do Estadão, mas como que você classificaria a cobertura que a imprensa comercial fez desse caso das milícias? Eu acredito que a imprensa fez uma cobertura factual correta. A mídia independente foi um pouco além, porque trouxeram estudos, pesquisadores, especialistas em segurança pública e aprofundaram mais a ação das milícias e dos demais grupos armados. A imprensa comercial, a mídia comercial, para mim fez uma cobertura correta, mas factual, com exceção do Estadão, que aprofundou um pouco mais. Maravilhoso, Zé Milton. Alguma dúvida? Não, eu acho que é isso, né, Zé? A gente tem aí uma situação que vai se agravando e fica para a população do Rio de Janeiro, principalmente as pessoas que estão, né, nessa região dominada pela milícia, um estado de tensão permanente, né? Na realidade, houve uma premiação pelos incêndios, pelo ataque aos coletivos, né? Um serviço público me espantou ao ver no noticiário, né, que até o preço do botijão de gás, que é uma coisa que vem sendo uma luta, né? Você consegue comprar por 89, mas na mão da milícia você vai pagar 124. Então, assim, é uma extorsão permanente. Não bastasse a extorsão permanente, é um estado de insegurança o tempo todo que essa população vai viver e sem poder também acreditar no próprio Estado, né? Porque ele é parte desse problema também, né? Porque ele se articula com ele, né, Zé? É verdade. E só na zona oeste do Rio de Janeiro, as milícias controlam a vida de mais de 2 milhões de habitantes. Isso que vai de pé de cure, a venda de água. É quase 1/4 da população, quer dizer. Exato. Até agora, sem... Não, perdão, 1/3. Não, isso eu estou falando só das milícias, porque há aqueles também controlados pelas demais organizações, principalmente pelo Comando Vermelho. Então, a gente pode dizer que mais de 50% da população do Rio de Janeiro está sob o controle, inclusive arrecadatório, desses grupos. Eu acho que cabe a gente, a mídia também, a questionar, né, quais políticas públicas a gente pode tomar
para acabar com esse problema, né? Como o Hércio disse, a população vive uma verdadeira ditadura, né, no Rio de Janeiro. Eles cobram para proteger deles mesmos. E a gente viu, e a gente viu no governo Bolsonaro, né, com um governo de extrema direita, que esse enfrentamento violento, essas mortes, elas são ineficazes. E, além de ineficazes, elas agravam o problema, né? Então, tipo assim, a gente tem que discutir o que a gente pode fazer para resolver esse problema na raiz, né? Vitor, você citou aí o Bolsonaro. Na campanha de 2018, o Bolsonaro afirmou: naquela região onde a milícia é paga, não tem violência. Essa frase foi recuperada em várias reportagens que vieram à tona agora. Inclusive, salvo engano, uma do GGN também, onde eles começaram o debate recuperando essa frase do Bolsonaro em 2018. É isso. Bom, acho que a gente conseguiu falar bastante sobre esse tema, sanar algumas dúvidas aqui que o público com certeza tinha. Então, com isso, eu encerro aqui o nosso segundo bloco e já dou início ao nosso momento panfletagem, onde a gente indica produtos da mídia, livros, filmes, séries, para a gente entender um pouco melhor os temas que foram discutidos aqui hoje. E a primeira indicação eu dou a palavra aqui ao nosso camarada Hércio Sena. E até outros temas que a gente não discutiu, mas que tem muito a ver com nossa vida, como, por exemplo, a série Grace and Frank. São duas amigas, né, Grace e Frank, que estão encarando a temida terceira idade. Então, todos aqueles dramas dessas mulheres e de seus respectivos maridos na terceira idade aparecem numa interpretação de muita qualidade dos seus atores. Então, eu convido quem não conhece ainda essa série magnífica, gostei muito dela, ela está disponível na Netflix, portanto, Grace and Frank, né, com a Jane Fonda, com a Lily Tomlin, enfim, são episódios muito interessantes e eu acho que quem não viu essa série pode ter aí um bom programa para os próximos meses, se não maratoná-la, que aconteceu com muita gente que acabou também seduzido por essas duas figuras maravilhosas, Grace e Frank, essas personagens. Muito boa indicação. E a minha indicação de hoje vai para o livro A República das Milícias, dos Esquadrões da Morte à Era Bolsonaro, do Bruno Paes Manso, que é um pesquisador. Assim, o livro é maravilhoso, muito completo, para quem quiser entender mais e se aprofundar nesse tema das milícias, com uma abordagem focada no Rio de Janeiro, né? Claro que existem outros lugares a milícia, mas com uma abordagem bem focada no Rio de Janeiro, como surgiu, como é feita a manutenção dessas milícias, né? Muito bom. Excelente o livro. Bom, e com isso, a gente encerra mais um episódio da Rádio Piquete, com a voz, meu querido Hércio Sena. Obrigado, Vitor Enzo, pela agradável companhia em mais esse diálogo, nessa conversa. Obrigado, Zé. Obrigado você, ouvinte e espectador que nos acompanhou aqui e até a próxima. José Milton Santos. Os meus agradecimentos aos companheiros desse podcast, Vitor Enzo e Hércio Sena, e a toda a nossa equipe de comunicação e a todos que nos acompanham. É isso. E esse projeto maravilhoso, ele só é possível graças a uma ótima equipe. E aqui vão os créditos para as pessoas que fazem isso aqui ser possível, né? A equipe de pré-produção ela é composta por Hércio Sena, José Milton Santos, Maria Luísa e André Fonseca. A equipe de comunicação é composta pela Ana Clara Torres, André Fonseca, João Vitor Plá, Maria Luísa, Nathalie Escobar e eu, Vitor Enzo. A equipe de produção é composta pelo Centro de Crítica da Mídia, o Laboratório de Áudio e Laboratório de Audiovisual da Faculdade de Comunicação e Artes da PUC Minas, a FCA. E a edição final é feita pelo André Fonseca. Para você que gostou do nosso conteúdo aqui, do nosso papo, convido vocês a nos seguirem em todas as redes sociais, no TikTok, no Instagram, no Spotify e principalmente no YouTube, que a gente está com um foco bastante legal por lá. Então é isso, muito obrigado mais uma vez e até a próxima.